Olá! Hoje a gente vai desvendar a história de um superalimento. Sabe aquela plantinha que muita gente vive arrancando do quintal achando que é só mato? Pois é, e se na verdade ela for um superalimento esquecido? Fosse mais nutritiva do que um monte de coisa que a gente compra na feira. Parece loucura, né? Mas é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. 7 vezes. Guarda esse número. É isso mesmo, 7 vezes. É o quanto uma plantinha super comum consegue superar uma das folhas verdes mais famosas que existem num nutriente que é, assim, essencial. A gente está falando de ômega 3. Um que é tão poderoso que já alimentou civilizações inteiras, mas que hoje, para muita gente, é só mato. Vamos mergulhar nessa história. Já parou para pensar nisso? E se a chave para uma nutrição incrível não tivesse na prateleira de um supermercado caro, mas brotando ali, de graça, nas frestas da calçada ou num cantinho esquecido do jardim? Pois é, para a maioria das pessoas, essa imagem é só de uma erva daninha qualquer. Mas essa plantinha com esses caules meio avermelhados e as folhas suculentas, essa é a Beldroega. E ela é uma verdadeira usina de nutrientes que a gente está prestes a descobrir. E olha, quando eu falo usina, não é exagero não. Vamos deixar de lado essa ideia de mato e olhar de perto o que a ciência já descobriu dentro dessas folhinhas. Esse aqui é, sem dúvida, o grande trunfo da Beldroega. Ela é simplesmente uma das fontes vegetais mais ricas que existem de ácidos graxos ômega 3. A gente está falando daquela gordura boa, essencial para a saúde do cérebro, do coração, e o mais incrível é que achar isso numa verdura de folha é raríssimo. E só para ter uma ideia do que isso significa, olha que loucura. A Beldroga chega a ter 7 vezes mais ômega 3 do que o espinafre. 7 vezes! É uma diferença absurda que quebra qualquer expectativa. Agora, segura essa comparação porque é muito boa. A Beldroga tem, por baixo, uns 300 a 400 miligramas de ômega 3 a cada 100 gramas. Isso é até 7 vezes mais que o espinafre. 7 vezes! Claro, o salmão ainda ganha de lavada, não vamos negar. Mas, poxa, para uma planta que nasce de graça no quintal, ser uma das fontes vegetais mais ricas desse nutriente é impressionante demais, né? E não para por aí não, ó. Além do ômega 3, ela é lotada de vitamina E e beta-caroteno. E não é só o ômega 3. A lista de benefícios é absurda. Tem vitamina E, beta-caroteno, tem até melatonina, que ajuda a gente a regular o sono, fora os minerais essenciais, tipo o potássio e magnésio. É como se fosse um pote de suplemento natural, só que crescendo de graça ali no quintal. Se a gente colocar em números, fica ainda mais claro. A Beldroega, com seus 300 a 400 miligramas de ômega 3, deixa outras hortaliças comendo poeira. E tem mais um detalhe surpreendente. Ela tem até um pouquinho de EPA, um tipo de ômega 3 que normalmente a gente só encontra em peixes tipo o salmão. Mas os benefícios não param por aí não. A Beldroga é tipo um pacote completo. Ela é lotada de vitaminas A, B e C, ótimas para a imunidade e para a pele. Tem minerais como potássio e magnésio, super importantes para os músculos e ossos, e ainda vem com antioxidantes poderosíssimos, como a glutationa e até melatonina. Agora que a gente já sabe o poder nutricional dela, vamos fazer uma viagem no tempo para entender como essa plantinha foi a peça-chave de um dos maiores mistérios da saúde do século XX. Porque veja bem, a Beldroega não é nenhuma novidade. Ela faz parte da nossa alimentação há milênios. Arqueólogos acharam sementes dela na Grécia Antiga, ela era vendida nos mercados de Roma e até cultivada por povos indígenas na América. Ela sempre esteve por aqui. Essa frase resume perfeitamente a história que a gente vai contar agora. Uma história sobre um herói anônimo que ficou na sombra de um ingrediente muito mais famoso. Lá nos anos 60, uns pesquisadores ficaram com uma pulga atrás da orelha. Na ilha de Creta, na Grécia, o pessoal comia muita gordura, mas quase ninguém tinha problema de coração. Por muito tempo, a resposta parecia óbvia. Ah, é o azeite de oliva, claro. Só que a história deu uma reviravolta nos anos 80. Novas análises de sangue mostraram que o pessoal de Creta tinha níveis altíssimos de ômega 3, que não batiam com o consumo de peixe da região. O segredo não era só o azeite. A causa real era o consumo diário de Beldroega. Crua, cozida, refogada, ela estava em praticamente todas as refeições. Então, qual a melhor hora para colher? É quando a planta está no auge, sabe? Bem verdinha, cheia de vida. Isso costuma acontecer em épocas de chuva ou quando ela está sendo bem regada. É aí que as folhas e os talos ficam mais macios e com um gostinho mais suave. E o mais legal da Beldroga é que a gente aproveita tudo.
Folhas, talos, as flores, até as sementes, tudo vai para a panela, nada se perde. É a planta mais sustentável que existe praticamente. Sai do chão, vai direto para o prato, sem lixo nenhum. Na cozinha, então, ela é um coringa. Se for usar crua, ela tem uma acidez levinha e uma crocância que fica ótima em salada. Agora, se cozinhar, ela fica bem macia, aí pode ir num refogado, numa sopa, omelete. Nossa, dá para fazer um monte de coisa. A beldroega é super versátil. A forma mais simples é crua, em saladas ou sucos. Assim, a gente preserva ao máximo as vitaminas e antioxidantes que são mais delicados. Agora, se o objetivo é cuidar mais da saúde do coração, o ideal é dar uma cozinhada. Refogada, em omeletes, tortas. O calor ajuda a liberar melhor outros nutrientes. E não para por aí não. Até as sementes dá para usar, moendo para fazer uma farinha super rica para pães e outras receitas. E como dá para ver aqui de pertinho, tudo nela se aproveita. As folhas gordinhas, os caules e até as florzinhas amarelas são comestíveis. A planta inteira é comida. A beldroga, na verdade, faz parte de um grupo fascinante chamado punk, plantas alimentícias não convencionais. São plantas cheias de nutrientes que nascem sozinhas por aí, mas que, por algum motivo, a gente simplesmente parou de comer. Então bora para os detalhes para não ter erro. Olha, a identificação é até que bem simples. Primeiro, procure os caules. Eles são meio avermelhados e ficam se espalhando pelo chão bem rasteirinhos. As folhas são um grande segredo. Elas são grossinhas, carnudas, parecem folha de suculenta mesmo. E para fechar, as flores. São pequenininhas e de um amarelo bem vivo. E essa imagem aqui mostra bem de pertinho o que a gente acabou de falar. Olha só a textura da folha, a cor do caule, puxando para o vermelho e a florzinha amarela. É a combinação desses 3 detalhes que vai dar a certeza. Isso é beldroega. Agora um aviso super importante. Sério mesmo, a natureza é incrível, dá um monte de presente pra gente, mas segurança tem que vir em primeiro lugar sempre. A regra de ouro é, se tem um pingo de dúvida, não come. É melhor perguntar para um especialista ou consultar um guia confiável. Beleza, identificou direitinho, tem certeza que é ela. Que tal cultivar em casa? A melhor parte é que é muito, mas muito fácil. Dá para transformar o que era mato num tesouro valioso na horta. E para cultivar, não tem mistério. Dá para usar sementinhas que a própria planta solta ou pegar um galinho, um pedaço do caule e plantar direto na terra. Outra opção é dividir uma planta que já está grande. De qualquer jeito, ela pega que é uma beleza, se adapta com uma facilidade que impressiona. E sabe o que é melhor? Ela não exige quase nada. Um pouquinho de umidade, um lugar com um pouco de sombra, pronto, tá feliz da vida. Aquela fama de erva daninha, de ser resistente, na verdade é a maior vantagem dela para a gente cultivar em casa. Mas, peraí, se essa planta é tão incrível assim, por que raios a gente chama de erva daninha? A resposta, olha, não tem nada a ver com a planta em si. Tem a ver com a nossa história e com o sistema alimentar que a gente criou. Essa linha do tempo conta uma história impressionante. Pensa bem, lá na Grécia Antiga, no Império Romano, beldroega não era mato, era comida. Comida importante, cultivada e vendida na feira. Na Idade Média, a coisa era tão séria que ela entrou até em listas oficiais de alimentos, lá em Milão, em 1288. A virada de chave, o problema, veio com a agricultura industrial. Foi aí que ela foi rebaixada para a simples erva daninha invasora. E aqui está o pulo do gato. A beldroga não virou mato porque é ruim. Pelo contrário, ela virou mato porque é boa demais. Ela é autossuficiente e isso é uma ameaça para um sistema que vive de vender semente patenteada, de vender adubo. Pensa, uma planta que nasce sozinha, de graça. Como é que a grande indústria vai ganhar dinheiro com isso? E isso nos leva à grande questão. Afinal, como é que uma planta tão valiosa foi rebaixada a essa categoria de mato? A pergunta é inevitável, né? Se ela é tão boa, tão histórica, por que hoje a gente precisa reaprender a olhar para ela como comida? A resposta está na lógica da agricultura moderna. Pensa bem, o sistema industrial valoriza o controle total. A monocultura, as sementes que você precisa comprar, os herbicidas que você precisa comprar, tudo que pode ser patenteado e vendido em massa. A beldroega, que cresce de graça, de forma espontânea, sem seguir as linhas retinhas do plantio, simplesmente não se encaixa nesse modelo de negócio. Como ter certeza de que é beldroega mesmo e não outra coisa? Porque, a identificação segura é o mais importante de tudo. Bom, então chegou a hora da gente dar nome aos bois, né? Ou melhor, a planta. Essa potência nutricional toda tem nome. É a beldroega. Uma planta que, olha, já alimentou civilizações inteiras e que só agora, está sendo redescoberta como um superalimento inacreditável. Olha ela aí.
Dá uma olhada de perto nesses caules meio avermelhados e nas folhas, que são bem suculentas, sabe? Mais gordinhas mesmo porque elas guardam água. A beldroga, para quem não conhece, é o que a gente chama de punk, uma planta alimentícia não convencional. Basicamente, é um tesouro nutricional que brota sozinho no nosso pé.